É, bom, pessoal, já passou aí da 1h30, né? Só temos aí 3 alunos, mas nós vamos começando a aula, certo? Tem bastante conteúdo para ver hoje, então vamos começar a aula. Bom, eu vou começar então me identificando para ficar registrado na gravação, certo? Então, sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Deixa eu ver aqui o comentário, mais um comentário do Vitor. Ok. Tá joia, Vitor. Uhum. Bom, pessoal, então nós vamos continuar aí a nossa aula, certo? Para podermos avançar, eu vou então compartilhar aqui o meu. Não está gravando. Não, está gravando sim. É que eu não uso o sistema aqui do RNP para gravar, certo? Eu uso um software que está gravando aqui a minha tela. Tranquilo. É bom saber que vocês estão atentos. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder ir acompanhando no PowerPoint. Acredito que você já esteja conseguindo ver a tela, né? Deixa eu aqui para o início do nosso conteúdo. Bom, então o último conteúdo que nós estudamos foi o redesign, certo? Então, na prática, o redesign é pegar um controlador que havia sido projetado para sistemas contínuos e simplesmente discretizar o controlador, certo? Nós vamos ver agora uma técnica de controle que não é exclusiva de sistemas discretos. A gente também pode aplicar em sistemas contínuos. Mas podemos projetar ela também inteiramente digital, certo? Então, para essa técnica conhecida como princípio do modelo interno, o nosso controlador ele é projetado de acordo com a entrada que vai ser aplicada no sistema. Então, o controlador ele precisa ter os mesmos polos do que a função de transferência da entrada. Se for uma entrada degrau, basicamente ele é um integrador. Se a entrada for uma rampa, ele precisa ter dois integradores. Se a entrada for uma parábola, precisa ter três integradores nos polos do meu sistema de controle. Se for um seno, eu preciso ter um par de polos complexos conjugados sem amortecimento, ou seja, com módulo igual a 1. Então, a função senoidal ela tem dois polos que são complexos e que não têm amortecimento. Para sistemas discretos, não ter amortecimento significa ter modo igual a 1. Então, a base dessa técnica de projetar um controlador pelo princípio do modelo interno é zerar o erro de regime. Quando nós falamos que o integrador zera a entrada ao degrau, é basicamente isso que nós estamos fazendo. O degrau, a sua função de transferência é um integrador. Então, para zerar esse erro da entrada ao degrau, nós temos que ter um integrador no controle. Bom, aqui nós temos então o exemplo aí da função de transferência do diagrama de Bode para o controlador para a entrada integral, que é um integrador. Então, notem que o módulo aqui é o diagrama de Bode de um integrador. E para a função senoidal, esse sistema tem polos infinitos na frequência dos polos. Certo? Então, como eu vou dizer, esse sistema, essa ideia de projetar do princípio modelo interno, o melhor controlador que ela tem, e o controlador mais usado, é esse controle para uma entrada senoidal.
que é chamado de controlador ressonante. Então, o controlador ressonante ele é usado para rastrear ou para rejeitar ruído de funções senoidais. Certo? Então, eu posso usar ele para rastrear um seno ou para rejeitar ruídos gerados por funções senoidais. Esse controle ele é muito aplicado em conversores AC/DC, por exemplo, fonte de bateria de celular, fonte de computador. Também é utilizado em sistemas rotativos, por exemplo, motores, e sistemas que trabalham sincronizados com a rede elétrica. Então, esse controlador ressonante que utiliza o princípio do modelo interno, o seu denominador, os seus polos, vão ter dois polos complexos conjugados sem amortecimento. Aqui nós temos, então, um controlador que, além da parcela ressonante, também tem um ganho proporcional. Esse controlador é conhecido como P mais ressonante. Nós temos a função de transferência desse controlador para um sistema contínuo. Como eu comentei para vocês, essa ideia do princípio de modelo interno não é exclusiva de controle digitais, mas nós podemos projetar o controle diretamente digital. Então, nós temos aqui a função de transferência desse controlador proporcional ressonante com ganho proporcional e com ganho ressonante para uma função contínua. E o seu equivalente discreto do controle P ressonante. Então, nós temos aqui o ganho proporcional e aqui a parcela ressonante. Bom, uma certa melhoria que nós podemos aplicar nesse controlador, porque o controlador ressonante, os polos do sistema, eles não têm amortecimento. O amortecimento é nulo. Nós podemos introduzir uma pequena diferença para não deixar esse controle tão seletivo, que é colocar um pequeno amortecimento. Ou seja, o módulo desse controlador ele vai ser quase, no caso aqui do contínuo, ele vai ter uma pequena parcela real do meu polo complexo conjugado, ou seja, um pequeno amortecimento. E o mesmo vale para o sistema discreto. Ele vai ter o seu modo dos polos quase igual a 1, mas não igual a 1. Dessa forma, nós introduzimos um pequeno amortecimento. Então, esse controlador com esse amortecimento pequeno, ele é conhecido como quase ressonante. Certo? Assim, o meu filtro ele não é tão seletivo, ele deixa passar uma certa banda de frequência, não somente uma frequência específica. A função de transferência fica um pouco mais complexa, né? Tanto para o sistema contínuo quanto para o sistema discreto. Mas uma vez que eu tenho os parâmetros e defino o meu B0, B1 e o A1, uma vez que eu construí isso aqui uma vez, ele vai ser válido para qualquer controle. Basta eu inicializar, então, ômega-C é a frequência de banda que eu vou aceitar. Ômega1 é a frequência, é o centro da frequência que eu quero filtrar. TS é o período de amostragem. Então, com esses parâmetros, basicamente eu consigo setar o meu B0, B1 e o A1. Basicamente precisamos de 3 parâmetros. E também aqui o A0 eu esqueci. A fórmula é um pouquinho complexa, mas uma vez que eu construo essa fórmula, ela vai ser usada para qualquer controlador. Só vou ter que partir daí, definir a frequência de banda que eu aceito, a frequência que eu quero, o centro da frequência que eu quero filtrar e o período de amostragem. Basta eu jogar nessas fórmulas e eu vou ter então a função de transferência do meu controlador. Por último, eu vou precisar ajustar a minha constante ressonante e a minha constante proporcional. Bom, eu vou aqui mostrar um exemplo então de aplicação de um controlador ressonante, certo? Nós temos aqui uma planta e vai ser aplicada uma entrada senoidal. Aqui eu tenho então a referência em Z. Então, se eu aplicar a função de transferência do seno nessa função senoidal, eu vou obter essa função de transferência em Z.
Para comparar, nós temos aqui um controlador PD, que é um controlador rápido, certo? Nós vamos comparar ele então com um controlador proporcional ressonante, que foi obtido com coeficiente P igual a 1, coeficiente K igual a 500. A frequência que eu quero filtrar é 60 Hz, e eu vou deixar passar uma banda de meio Hz. Somente para visualizar, né, o diagrama de Bode do meu controlador proporcional derivativo e do proporcional ressonante. Bom, aqui então eu tenho a resposta para os meus dois controladores. Em vermelho eu tenho a referência, em verde do PD e em azul do ressonante. Bom, aqui nós não estamos vendo o ressonante porque ele está exatamente em cima da curva de referência. Na verdade, está exatamente embaixo da curva de referência. Os dois estão batendo 100%. O meu controlador PD, ele está sempre um pouco atrasado, pelo menos uma ou duas amostras atrasado. Se eu pegar aqui o erro da referência para o controlador, aqui nós amplificamos e conseguimos ver melhor que o proporcional, após aí 2 ciclos, ele praticamente zera o erro. Enquanto o PD tem um erro aí que vai também ter o formato senoidal. Aqui mais uma figura que eu tirei da bibliografia, certo? Aqui é o controle, é um controle não linear, certo? Aplicado aí a um retificador controlado. Então aqui nós vemos que essa tensão que ele está tentando controlar de saída, o meu controlador proporcional derivativo, ele distorce muito o seno. Enquanto o meu controlador ressonante, ele consegue fazer com que o seno siga a referência sem erro, certo? Ou praticamente sem erro. Então, tentei dar 2 exemplos aí de performance do controlador ressonante versus o PD. E a mensagem que eu queria deixar sobre o controlador ressonante, que ele é o melhor controlador para seguir ou para rejeitar sinais senoidais. Então, esse é o último controlador que eu ia passar para vocês aí, no qual a gente pode aplicar essas técnicas de redesign ou pode projetar o controle diretamente em Z, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, esse controle ressonante eu queria mais deixar aí como um exemplo, certo? Para vocês saberem que esse controlador existe e que ele é utilizado nessa condição de sinais senoidais. Estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Pode dar uma confirmação aí? Ok, obrigado. Bom, então, nosso principal objetivo na aula de hoje é começar a falar sobre um novo método aí de projeto de controle. Basicamente, tudo que vocês estudaram em controle até hoje, a gente chamava isso aí de projeto de dentro para fora. Ou seja, vocês tinham uma planta que vocês queriam controlar, escolhiam um controlador que vocês supõem que vai atender às especificações, projetam um controlador, depois vocês verificam se em malha fechada esse controle vai estar atendendo ou não a especificação. Se não atender, vocês têm que voltar aqui para a etapa inicial, mudar de controlador e começar o processo de novo. Nós vamos ver uma metodologia de projeto que eu só vi para sistemas digitais, para sistemas discretos, que a ideia é o seguinte: eu tenho a minha planta que eu quero controlar, eu vou definir a resposta que eu quero em malha fechada, e conhecendo a planta e a resposta em malha fechada, nós vamos obter o controlador para dar exatamente a resposta que eu quero em malha fechada. Então, essa abordagem de projeto é chamada de fora para dentro.
Bom, como que a gente faz isso então, né? Como a gente faz essa abordagem? Bom, se eu tenho aqui então uma planta realimentada, comparando com uma referência, obtendo erro e sendo aplicada num controle, essa topologia aqui, basicamente quase todo sistema de controle tem essa topologia. Então nós sabemos que para eu obter aí a minha função de transferência em malha fechada, se eu tenho a função de transferência da planta, eu ainda não tenho a função do controlador, mas eu sei que ele tem um numerador e um denominador. A função de transferência em malha fechada, vocês já devem ter obtido essa função inúmeras vezes, né? É a função do controlador vezes a planta, 1 mais o controlador vezes a planta, certo? Bom, se eu souber o que eu quero em malha fechada, e se eu conhecer a planta, eu posso tentar nessa equação isolar a função de transferência do controlador. Então, se eu quero então isolar a função de transferência do controlador, meu primeiro passo é passar o denominador multiplicando o lado esquerdo. Ao meu sistema em malha fechada, essa função de transferência em malha fechada, eu multiplico 1 e multiplico o segundo termo aqui dessa adição. Bom, eu preciso agora passar para o mesmo lado da equação todos os termos que estão que possuem a função de transferência do controlador, ou seja, eu vou passar esse termo subtraindo para o lado esquerdo e esse termo subtraindo no lado direito. Vou colocar a função de transferência do controlador em evidência. E por último, vou passar o termo que sobrou dividindo o lado direito. Okay? Para eliminar esse negativo aqui, eu passei esse negativo para baixo, então fico 1 menos a função de transferência do sistema em malha fechada. Então notem o seguinte, se eu conheço a função de transferência da planta e se eu definir a resposta que eu quero em malha fechada, eu consigo obter a função de transferência do meu controlador. Então essa é a ideia, certo? Desse sistema que estão chamando aí de projeto de fora para dentro. Bom, qual que é o problema dessa abordagem, né? O problema é que ela depende dos parâmetros. Se eu não conhecer a função de transferência da minha planta, eu não consigo fazer esse projeto. Ou, se a minha planta tiver algum parâmetro que varie, eu também posso ter perda de performance no meu controlador. Então, essas metodologias que dependem dos parâmetros para o projeto, elas têm uma certa desvantagem nesse sentido, certo? Que elas sempre vão perder performance se nós tivermos variações paramétricas. Bom, nós temos então 3 abordagens diferentes para fazer esse projeto. A diferença entre elas é em como eu vou definir a função de transferência em malha fechada. Então, ambas as 3, ou todas as 3, vão utilizar essa fórmula. Elas diferem somente em como definir a função de transferência de malha fechada desejada. Então, essas três abordagens, uma é chamado de princípio do tempo mínimo, e a ideia aqui vai ser obter o controlador que dá a menor resposta possível. Nem sempre é possível implementar, porque dar a menor resposta possível pode ser que exija muita energia do sistema que não seja possível implementar. Temos também o controlador deadbeat, esse é um controlador relativamente conhecido, que também é um controlador muito rápido. E por último, chamado modelo de referência. Então, os 3 utilizam exatamente essa abordagem, eles só diferem em como definir a minha função de transferência em malha fechada.
Então, vamos começar aí. Então, como eu falei, né, ambos nós definimos a função de transferência em malha fechada. Precisamos conhecer a função de transferência da planta para então obter a função de transferência do controlador. Vamos começar então pelo princípio do tempo mínimo. Então, para esse projeto, em primeiro lugar, os polos e zeros da minha planta têm que ser estáveis. Ele não pode ser aplicado em uma planta com polos instáveis. A referência ela vai ser definida de acordo com essa equação, onde o meu numerador é um polinômio com raiz diferente de z igual a 1, ou seja, o meu numerador não pode ter um integrador, não pode ter um zero na posição do polo de um integrador. E eu vou ter aqui p integradores no meu denominador, onde o número de integradores que eu vou ter no denominador, ele tem que ser... Desculpa, eu confundi aqui. Aqui é a referência, pessoal. Então, a minha referência, o número de zeros, de polos que eu vou ter na minha função em malha fechada, ela vai depender do tipo de referência que eu vou ter. Se essa referência fosse uma entrada degrau, P é igual a 1. Eu tenho um único integrador. Se a referência for uma reta, uma rampa, né? P vai ser igual a 2. Se for uma parábola, P é igual a 3. A minha referência, em geral, vai ter um polinômio cuja raiz vai ser sempre diferente de 1. Porque se for igual a 1, eu estaria anulando algum polo da minha referência. Bom, a estrutura que garante, então, esse erro nulo com o menor tempo possível, a minha função de transferência de malha fechada que eu quero obter, ele vai ter um polinômio no numerador e vai ter um número Q de polos em zero. Certo? Notem aqui que Z elevado a Q são polos em zeros. No plano Z, vocês devem lembrar que a origem do plano, o zero, significa frequência infinita, ou seja, resposta mais rápida possível. O importante aqui nessa relação é que a ordem da minha função de transferência em malha fechada, ela tem que ser maior ou igual à ordem da minha referência. Certo? Então, se aqui for um degrau e o meu P for igual a 1, Q tem que ser 1 ou maior. Não tem sentido usar maior, certo? Para que eu vou deixar a minha função de transferência em malha fechada maior? Na prática, a gente vai fazer aqui Q igual a P. Bom, o próximo passo, né? Como nós vamos definir a função de transferência do numerador, certo? Essa função de referência no numerador, ela vai ser projetada para obter um erro zero no infinito, ou seja, erro zero de regime. Como eu comentei para vocês, em geral nós vamos fazer Q, que é a ordem do denominador do meu sistema em malha fechada, igual a P, que é a ordem do meu sinal de referência. Para obter esse erro igual a zero, quando minha amostra vai para infinito, nós vamos aplicar, então, o teorema do valor final, em cima da função do erro. Se nós, então, elaborarmos um pouquinho, nós vamos chegar que essa função Q, dizer que é o numerador da minha função em malha fechada, da minha função em malha fechada desejado, ele vai ser igual a Z elevado a P, que é a ordem do meu sistema, da minha referência, menos Z menos 1 elevado também a P. Bom, felizmente para nós, isso já foi feito para a entrada ao degrau,
já foi feito para a entrada rampa e já foi feito para a entrada parábola, certo? Então, essa é a função de transferência em malha fechada que dá a resposta mais rápida possível para a função degrau. Aqui nós temos a função em malha fechada que dá a resposta mais rápida possível para a entrada rampa e também a função que dá a resposta mais rápida possível para a parábola, certo? Como eu falei que em geral nós vamos fazer Q igual a P, nesse primeiro caso P igual a 1, rampa, degrau, 2 rampa e 3 parábola. Então aqui nós temos que fazer o Q pelo menos igual a 1, pelo menos igual a 2 e pelo menos igual a 3. Na prática, nós vamos fazer igual a 1, 2 e 3. Deixar essa ordem maior do que o mínimo necessário, nós só vamos estar deixando o sistema mais complexo. Não tem sentido. Bom, vamos ver um exemplo, então. Então, nós temos a função de transferência de uma planta. Nós vamos aplicar uma entrada degrau. Automaticamente, para a entrada degrau, a função de transferência em malha fechada que eu quero para dar a resposta mais rápida possível é 1 sobre z. Nós vimos que a função de transferência em malha fechada é GC-GP 1 mais GC-GP. Quando nós isolamos a função de transferência do controlador, nós obtivemos 1 sobre GP, vezes GM sobre 1 menos GM em malha fechada, né? Então, se eu aplicar essa função em malha fechada que eu conheço e aplicar a função da minha planta na definição do controlador, aqui então eu tenho o inverso da planta, então o que era denominador passou a ser numerador, e o numerador passou a ser o denominador, que multiplica 1 vezes z, dividido por 1 menos 1 sobre z. Fazendo essas multiplicações, nós vamos chegar aqui numa função que tem do controlador, que tem um numerador de segunda ordem e um denominador de segunda ordem. Aqui então eu tenho em azul a resposta ao degrau para o sistema em malha aberta. É como a minha planta responde quando eu aplico um degrau unitário. Em vermelho, né, não é bem um vermelho isso aqui, eu tenho a resposta do meu sistema em malha fechada. Então notem que o meu sistema em malha fechada, em um único pulso, um único amostra, eu saio do zero e vou para o regime permanente. Então, esse sistema em malha fechada, ele consegue seguir minha referência com atraso de uma única amostra. É o mais rápido possível para um sistema discreto. Qual que é o custo que eu tenho que pagar para isso, certo? Se eu monitorar a minha ação de controle, ou seja, o valor da saída do meu controlador que eu estou aplicando aqui na minha planta, para conseguir obter essa dinâmica, em um único ciclo eu conseguir erro zero em regime, o meu controlador está colocando um esforço grande de computação, certo? Ele está indo para 5, ele começa com 5, vai para menos 5 alguma coisa, depois 3, depois... Então ele oscila muito a minha saída do controlador para conseguir manter a minha saída estável. 5 é muito? Ele é muito. Por que é muito? Porque colocando um valor unitário na planta, a minha saída vai para 6. Ou seja, eu estou colocando um valor 5 para ela não explodir. E conseguir dar uma resposta em um único ciclo. Então, notem que esse valor de 5 para essa planta é um valor bem alto. Porque colocando 1, ele estabiliza, depois de várias amostras, no valor 6. Então, esse controlador de tempo mínimo, se eu conheço os parâmetros da planta, se eu conheço
a minha entrada, ele é um controlador muito bom. O problema é que para grandes degraus, ele vai colocar um esforço computacional e também um esforço de energia muito grande. Em alguns casos, pode não ser possível implementá-lo, porque você pode não ter energia suficiente para conseguir fazer com que em uma amostra o meu sistema saia de zero e vai para a região permanente. Imagine, por exemplo, um motor de grande porte e você querendo que ele em 1 milissegundo saia de zero e vai para a região permanente. Você não tem energia suficiente no inversor de frequência para fazer com que o motor acelere nessa taxa. Certo? Então, apesar desse controlador ser muito poderoso, na prática pode não ser possível implementá-lo com tanta eficiência. Mas talvez para pequenas perturbações, esse seja um controlador muito bom. Bom, uma outra desvantagem desse controlador de tempo mínimo é quanto à variação paramétrica. Então, notem aqui que eu tenho aqui então, a planta que eu defini, certo? Então, para essa planta, quando eu aplico o controlador tempo mínimo projetado, eu saio de 0 e vou para 1 em um único step, certo? Em uma única amostragem. Se eu variar somente um pouco o parâmetro da minha planta, então eu peguei esse 1.6 e variei para 1.65 e apliquei o mesmo controlador sem reprojetá-lo, notem que ele já deu um overshoot aqui. Certo? Então ele saiu aqui de 0 e foi para 1, só que ele deu um overshoot até ele estabilizar. Então esse controlador de tempo mínimo, na prática, ele é muito sensível a variações paramétricas. E notem que foi uma variação bem pequena, né? Tá joia, pessoal? Então é um bom controlador, mas ele tem uma série de restrições práticas. Bom, o próximo controlador, que é o controlador Deadbeat, ele varia um pouco aí em comparação ao meu controlador tempo mínimo. Então, nesse controlador, o meu sistema em malha fechada desejado, ele tem um formato parecido com o controle anterior. Todos os seus zeros vão estar na origem. Todos os seus polos vão estar na origem. Só que o meu numerador, ele vai ter que possuir os mesmos zeros da planta. O valor de Q que eu vou aplicar aqui é o próprio grau da planta. E esse ganho K, ele terá que ser ajustado, certo? Para obter um ganho de resposta ao degrau igual a 1. Bom, como que nós fazemos isso? Novamente, eu vou precisar zerar o erro em regime, certo? Ou seja, quando a minha amostra for infinito, o erro do meu sistema tem que ser igual a zero. Nós chegamos aqui na seguinte equação, que 1 menos a minha função de transferência em malha fechada tem que ser igual a 1 menos z na menos 1 elevado a p, e esse polinômio ele vai até a ordem que iguale a ordem do sistema em malha fechada. Parece um pouquinho complicado, mas vamos ver num exemplo que é relativamente simples. Aqui o P ele vai depender então da referência. P para o degrau é igual a 1, se for rampa é igual a 2 e assim sucessivamente. Então notem que agora eu tenho que essa função depende do grau da minha entrada e depende também do grau da planta. Então nós vamos ver um exemplo.
Eu vou aproveitar a mesma planta do exemplo anterior e nós vamos aproveitar também a mesma referência. Então, é exatamente o mesmo problema. Nós vamos voltar para a mesma fórmula que nós utilizamos para calcular o controlador e vamos aplicar esses parâmetros aqui, certo? Só que agora a minha função em malha fechada, eu vou mostrar como chegar aqui, né? Primeiro que o número de polos que eu tenho que ter no sistema de malha fechada, ele tem que ser igual ao número de polos da minha planta. Quando eu projetei o controlador de tempo mínimo, esse grau foi 1. Agora no deadbeat ele tem que ser 2. Se eu calcular aqui o zero do meu numerador, eu vou chegar aqui em menos 0,5. Então, esse meu numerador do meu sistema em malha fechada, ele tem o mesmo zero do meu sistema aqui da minha planta. Resta agora ajustar o ganho K. Se eu multiplicar em cima e embaixo por z na menos 2, a minha função de transferência em malha fechada vai ser K, z na menos 1, mais 0,5, z na menos 2. Então, para passar daqui para a linha de baixo, eu multipliquei e dividi a minha função de transferência por z na menos 2. Então, a pergunta aí é como eu faço aí para projetar e para ajustar esse ganho K? Uma maneira empírica muito fácil de fazer é atribuir 1 ao valor K, certo? E aplicar o degrau nessa função de transferência em malha fechada. Eu vou ver que possivelmente o meu sistema não vai estabilizar em 1. Ele vai estabilizar, vamos supor que ele estabilize em 10. Se ele estabilizar em 10 no degrau, significa que eu preciso aplicar um ganho que é o inverso de 10, ou seja, 1 sobre 10. Então, uma maneira muito fácil de projetar esse ganho K, uma maneira empírica, primeiro atribuo 1 para K, aplico o degrau nessa função e vejo em que valor ela estabiliza. O valor de K ele deve ser o inverso do valor que a minha função estabiliza, a entrada degrau. Se eu aplicar esse inverso em K, quando aplicar o degrau unitário, eu vou ter exatamente o valor de 1. Mas o que a bibliografia aí recomenda, né, o que ela passa para projeto desse ganho, nós vamos ver aqui então como fazer isso. Eu tenho então os zeros da planta, eu tenho que o meu denominador ele tem a ordem do número de polos da planta, e nós vamos ajustar então esse K para obter um erro nulo em regime. Então, retrabalhando um pouquinho, né, nós chegamos nessa função no numerador, minha função de transferência em malha fechada, se eu multiplicar e dividir por z na menos 2 para obter nesse formato a minha equação. E no slide anterior eu disse para vocês que 1 menos a função de transferência em malha fechada, ele tem que obedecer, tem que ser igual a 1 menos z na menos 1 elevado a 1. 1 mais z na menos 1, se eu tivesse aqui, se esse termo fosse de terceira ordem, eu teria que chegar até o termo z na menos 2. Certo? Então, eu tenho que colocar tantos termos quantos forem necessários para que a ordem do sistema do lado direito seja igual à ordem do sistema do lado esquerdo. Substituindo aí, então, que eu conheço a minha planta em malha fechada, nós vamos chegar que K tem que ser igual a 0,667 e o A1 tem que ser igual a 0,333. Bom, eu não quero saber o A1, certo? O A1 para mim não serve para nada. Ele só foi utilizado para conseguir obter o valor de K. Detalhando como foi obtido esses valores, então, primeiro, substituo a definição da minha função de malha fechada, onde todos os parâmetros estejam levados a z na menos 1. Aplico a distribuição nisso aqui, certo? Então, eu tenho aqui 1
Kzn-1 menos 0,5 Kzn-2. E faço a mesma multiplicação do lado de cá. 1 mais A Zn-1 menos Zn-1 menos A Zn-2. Bom, eu agrupo agora, eu passo todos os termos para o lado esquerdo, e eu igualo aqui, então eu vou ficar com Zn-2, eu tenho então, passando esse termo para o lado esquerdo, ele fica positivo, então ficou com A menos 0,5K, tudo isso multiplica Zn-2. Os termos que estão multiplicando z na menos 1, então eu vou passar todos esses termos para o lado esquerdo, eu vou ficar com 1 menos k menos a z na menos 1. Esse 1 vai cortar com esse 1, então não fica com nenhum outro termo. E tudo isso tem que ser igual a zero. Para essa equação ser igual a zero, é preciso que o termo que está multiplicando z na menos 2 tem que ser zero, e o termo que está multiplicando z menos 1 também tem que ser zero. Ou seja, eu tenho um sistema aqui que tem duas equações e duas variáveis. Isso aqui vocês devem ter aprendido a resolver no segundo grau, certo? Então, uma vez que eu obtive essas duas equações, basta eu fazer algum algebrismo aqui, eu vou chegar aqui k igual a 0,667 e a igual a 0,333. Eu não preciso do a, preciso somente do k. Bom, volto então aqui para a minha função, para o cálculo da minha função do meu controlador. Agora eu já conheço P e já conheço também a minha função de transferência em malha fechada. Certo? Acabei de calcular a minha função de transferência em malha fechada. Substituo na definição aqui do meu cálculo do controlador, ou seja, aqui eu tenho o inverso da minha planta, aqui eu tenho a minha função de transferência em malha fechada desejada, 1 menos a minha função de transferência em malha fechada desejada. Depois de uma série de cálculos aí, né, nós vamos chegar então numa função de transferência do meu controlador, que tem um numerador de segunda ordem e um denominador também de segunda ordem. Então, esse controlador aplicado à minha planta vai ter uma resposta muito rápida. Aqui nós estamos vendo de novo em azul a resposta da minha planta em malha aberta. Eu não mudei a planta, então continua a mesma resposta. E aqui em vermelho, meio bordô, né, nós temos aí a nossa função de transferência em malha fechada. Então note que esse controlador, para chegar em regime permanente, ele precisou de duas amostras. Ele não é tão rápido que nem o sistema de tempo mínimo, mas ele é muito rápido. Conseguir fazer que o meu sistema saia de zero e vai para erro zero em regime permanente em duas amostras é algo muito rápido. Para fazer isso, o nosso controlador também coloca bastante energia, certo? Então ele saiu aqui de 0, foi para 3 alguma coisa, depois foi para menos 2, depois aqui ele praticamente já estabilizou. Mas esses dois passos que ele deu é bastante energia para esse sistema, certo? Bom, esse controlador ele também é sensível à variação paramétrica, certo? Então eu peguei a mesma variação paramétrica que eu havia aplicado para o tempo mínimo e obtive uma resposta muito parecida, certo? Então o meu sistema aí, sem variação paramétrica, em 2 steps ele chega no regime e fica sem erro. Com variação paramétrica, o mesmo controle sem ser reprojetado, ele também chegou aqui no regime em 1 com 2 amostras, só que ele deu um sobressinal. E como eu comentei, foi uma variação paramétrica pequena, né? Bom, o terceiro método que nós vamos analisar, então, nós chamamos de modelo de referência. Esse modelo de referência, a diferença dele, basicamente, é que eu vou criar uma função de transferência em malha fechada que eu queira. Que função? Você que decide.
Você literalmente escolhe uma função que tem um formato que você quer que o seu sistema responda. Quais são as restrições que eu preciso ter, certo? O grau relativo do meu sistema em malha fechada, ele tem que ser maior ou igual ao grau relativo da minha planta. Então, se o meu numerador for de primeira ordem e o denominador de terceira ordem, ou seja, tem grau relativo igual a 2, o meu sistema em malha fechada que eu vou definir tem que ter um grau relativo igual a 2 também. Obviamente, os polos do meu sistema em malha fechada desejado têm que ser estáveis. Não tem sentido eu querer projetar um sistema que em malha fechada seja instável. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo com áudio e com vídeo? Alguém pode me confirmar aí? Joia, pessoal. Bom, novamente, eu vou partir da equação para calcular o controlador, que é 1 sobre GP, vezes malha fechada sobre 1 vezes malha fechada. Bom, então nós temos aí a função de transferência da planta. Vou aplicar a metodologia para a mesma planta e para a mesma entrada. Então, notem que o grau relativo desse sistema é igual a 1, certo? Então, eu defini aqui um controlador em malha fechada, que tem o grau relativo igual a 1 e que ele tem, como se diz, a resposta ao degrau desse sistema dá igual a 1, certo? Se eu fizer um sistema em malha fechada cuja resposta ao degrau não der igual a 1 no infinito, eu vou ter um erro em regime permanente, certo? Então, além de escolher um sistema que dá a resposta que eu quero, eu preciso que a resposta ao degrau deles, em regime permanente, também tenha erro nulo. Então, eu ajustei o polo desse sistema para dar uma resposta que eu quero. Literalmente fui ajustando. Coloquei 0,5, depois coloquei 0,4, até que eu achei o valor que deu uma resposta que eu quisesse, certo? Uma vez que eu tenho o tempo de resposta, eu ajustei o ganho do numerador para dar um erro em regime nulo. Fiz isso realmente mexendo nos parâmetros. Escolhi essa função transferência em malha fechada. Bom, substituo então a função de transferência da planta, a função de transferência em malha fechada que eu defini. Após aí alguns cálculos, né, nós vamos chegar aqui numa função de transferência do meu controlador, que também tem um numerador de segunda ordem e um denominador de segunda ordem. Agora, então, nós temos aqui de novo a resposta da minha planta em malha aberta. E em vermelho aqui, a resposta do meu sistema em malha fechada. Então, notem que em 1, 2, 3, 4, umas 5 amostras o meu sistema estabilizou. Então, é um sistema muito rápido. Na verdade, ele é tão rápido quanto você queira. Então, eu ajustei o polo para dar essa performance aqui, certo? Poderia ter ajustado para dar uma resposta mais lenta ou mais rápida. Eu achei que esse tempo de resposta já estava excelente. Não é tão rápido quanto os outros dois anteriores, mas mesmo assim uma resposta muito rápida comparando o sistema em malha aberta. Nota que o sistema em malha aberta, para estabilizar, ele precisou aí de uns 20 segundos, né? O meu sistema estabiliza aí agora o controlador em malha fechada em 5, ou seja, pelo menos 4 vezes mais rápido. Bom, o esforço de computação aí, o esforço do meu controlador, a saída do controlador, ele também fez bastante esforço para manter isso, né? Então ele foi para 2,5, 1,5, oscilou um pouco até estabilizar, certo? Se nós compararmos com os anteriores, vocês vão ver que esse colocou um esforço menor. Por quê? Porque ele tem um tempo de resposta maior. Parece óbvio, né, que quanto mais rápido que eu quero que um sistema responda, mais energia eu preciso colocar. Bom, vamos ver aí então a resposta à variação paramétrica, né? Então, novamente, apliquei a mesma variação paramétrica em um dos parâmetros aí da minha planta. Eu fiz o projeto para essa planta de cima
e depois apliquei o mesmo projeto para essa planta com variação paramétrica. Então, sem variação paramétrica, meu sistema em 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 amostras, né, 6 para 7 amostras, ele estabiliza. Se eu aplicar o mesmo controlador com variação paramétrica, eu tive aqui um overshoot, certo? Ele afundou um pouquinho e depois estabilizou. Então, notem que essa metodologia de projeto, apesar de ser muito fácil, né? E principalmente esse último que eu mostrei para vocês, que é o modelo de referência, você escolhe a resposta que você quer e simplesmente calcula um controlador que dá exatamente aquela resposta, é muito fácil e muito poderoso. Só que ele tem esse problema, ele é sensível a essas variações paramétricas. Bom, então, aqui nós estamos comparando a resposta, a saída para os 3 projetos de controle, o controle aí do tempo mínimo, o controlador deadbeat e o modelo de referência. Então, o meu controlador tempo mínimo, vocês viram que em um único passo de amostra, ele sai do zero e vai para regime permanente. O deadbeat, ele precisa de 2 amostras. E o modelo de referência, lembrando, essa resposta do sistema de modelo de referência fui eu que defini. Eu poderia ter definido uma resposta mais lenta, ou uma resposta mais rápida, ou mesmo uma resposta com sobressinal, se eu quisesse. Então, foi a minha definição do sistema em malha fechada que eu queria. Comparando agora o esforço computacional, vocês notem que os sistemas que respondem mais rápido, eles precisam colocar mais energia. Então, quem precisou colocar o maior valor aqui na saída foi o tempo mínimo, seguido pelo deadbeat. E por último, o modelo de referência. Por quê? Porque eu projetei esse modelo de referência para dar uma resposta mais lenta. Bom, comparando aí o redesign, projeto no plano Zábrio e o princípio do modelo interno, que foi o controle ressonante que nós vimos no início, todas essas abordagens, elas partem então de tem uma planta, escolho um controlador que eu acredito que vai atender as minhas especificações e depois eu faço o projeto e vejo se atingir ou não as especificações. O princípio do tempo mínimo, controlador deadbeat e o modelo de referência, eu faço o inverso. E eu defino exatamente o que eu quero em malha fechada, conhecendo a planta, eu obtenho o controlador que vai realmente dar exatamente aquela resposta. Então, essa é a diferença aí das primeiras abordagens para as abordagens que nós vimos hoje, certo? Qual que é a desvantagem delas? Como elas dependem dos parâmetros, elas são sensíveis à variação paramétrica. Bom, para nós fixarmos bem esses conceitos na nossa aula de hoje, eu vou mostrar aqui então um exemplo aí de projeto para o motor de corrente contínua. Então nós vamos fazer o projeto de um PI, vamos fazer o projeto do controlador de tempo mínimo, deadbeat, e também do modelo de referência para um motor de corrente contínua. Os parâmetros desse motor de corrente contínua, eu escolhi o motor do laboratório que nós temos ali no Instituto Federal, certo? Então esse é aquele motor de corrente contínua que vocês trabalharam quando fizeram um laboratório de controle, laboratório de máquinas elétricas 1. Então ele tem lá uma tensão nominal de 40 volts, rotação nominal 3.600 RPM, um ganho aí de 0,1, ganho do motor, indutância, resistência, coeficiente de inércia e o B aí, coeficiente de atrito. Então esses são os parâmetros que nós precisamos aí para modelar o meu motor de corrente contínua. Tensão, resistência, indutância, o ganho aqui para eu estar obtendo a tensão, e também os parâmetros mecânicos. Bom,
Função de transferência de motor de corrente contínua, vocês já trabalharam muito ao longo do curso, certo? Então ela tem um numerador e um denominador que eu estou definindo aqui. Estou obtendo a função de transferência do meu motor. Então a minha função de transferência em S está dada nessa equação. Ela tem um polo em menos 32 praticamente e o outro polo em menos 8. Esse sistema responde muito próximo ao sistema de primeira ordem, porque ele tem um polo dominante. Aqui nós estamos vendo o lugar das raízes, né? Mais por curiosidade. Quando eu aplico, então, um degrau, na verdade, foi aplicado um degrau de 40 volts. Certo? Então, aplicando um degrau de 40 volts, esse sistema estabiliza em 200 radianos por segundo. Então, notem que, o período de amostragem que nós vamos escolher, primeira análise que nós fizemos aqui foi analisar a constante tempo desse sistema, certo? Então, a constante tempo desse sistema, 3 constantes de tempo, nós sabemos que quando o sistema atinge 95%. 5 constantes de tempo é quando o sistema atinge 99%. Então, com essa relação aqui, 95% ele está atingindo em meio segundo. Bom, se meio segundo é 3 constantes de tempo, então a constante de tempo é 0,124 segundos. Bom, eu também posso analisar, para tentar chegar aí na melhor período de amostragem, eu posso pegar o diagrama de Bode do meu sistema em malha aberta. Então, notem que esse sistema aqui é a sua frequência de corte. Quando o meu sistema tem uma queda de menos 3 dB, dá uma frequência de praticamente 8 radianos por segundo. 8 radianos por segundo corresponde a 1,3 Hz. Teoricamente, na verdade, na prática, né, eu tenho que ter uma frequência de amostragem para esse sistema de 10 a 20 vezes essa frequência de corte. Então, a minha frequência de amostragem deveria estar entre 13 e 26 Hz. Bom, eu projetei um controlador. Ele foi projetado de forma empírica, certo? Eu fui ajustando o KP e o KI até dar uma resposta que eu achei aceitável. Então, estou projetando aqui um controlador analógico PI, KP, KI. O meu denominador ele é um integrador. Estou obtendo a função de transferência, então a minha função de transferência em S, 0,35 S mais 2 sobre S. Então, essa é a função de transferência do PI. Apliquei essa função de transferência no meu sistema da minha planta, né? Obtive a função de transferência em malha fechada. Então, aqui está a função de transferência em malha fechada. Vamos ver, então, como que o meu sistema está respondendo. Então, em azul, aqui eu tenho a função de transferência do meu sistema em malha aberta. Então, notem que ele demora aí quase um segundo, né? Um pouco menos para estabilizar. O meu sistema em malha fechada, ele está dando aqui um sobressinal, mas está estabilizando antes, certo? Então, eu tenho um sistema em malha fechada que ele dá uma resposta mais rápida, ele acelerou a resposta do meu sistema. Isso me diz uma coisa, pessoal. Aquela frequência que eu defini para vocês, tendo em base o diagrama de Bode do meu sistema em malha aberta, ela não vai ser suficiente. Por quê? Porque o meu sistema em malha fechada dá uma resposta mais rápida. Se eu pegar agora e analisar o diagrama de Bode do meu sistema em malha fechada, vocês podem ver que a frequência de corte foi jogada mais para frente. Se eu analisar a frequência de corte do meu sistema em malha fechada, nós vamos chegar em 35 radianos por segundo, ou seja, 5,6 Hz. Automaticamente, a minha frequência de amostragem ela deveria estar entre 56 e 112 Hz. Ou seja, de novo,
a frequência de amostragem preliminar que eu defini com o sistema em malha fechada, com o sistema em malha aberta, para esse sistema em malha fechada não é suficiente. Por quê? Porque o meu sistema em malha fechada ele tornou a resposta do sistema mais rápida, ou seja, a frequência de corte, a frequência de banda foi jogada mais para frente, aumentou a frequência de resposta. Por isso é que eu tive também que aumentar a frequência de amostragem, certo? Sempre quando eu defino uma frequência de amostragem para o meu sistema em malha aberta, eu tenho que ter em mente que se o meu sistema de controle melhorar o tempo de resposta, fatalmente aquela frequência não vai ser boa o suficiente, eu vou ter que aumentá-la. Bom, então aqui é o método do redesign. Nós pegamos o controlador PI e eu estou discretizando ele por Euler. Então isso aqui a gente já fez aí ao longo da disciplina, certo? Discretizar por Euler, eu vou ter aqui um B0, um B1, onde o B0 é Kp mais Ki vezes o período de amostragem, e o B1 é menos Kp. Então, aplicando aí no numerador e denominador, eu vou obter uma função de transferência do meu controlador em Z, que é 0,37Z menos 0,35, dividido por Z menos 1. Então, isso aqui é o meu PI digital, discretizado aí pelo método de Euler, que é um método mais simples. Deixa eu só ver uma coisa. Eu não coloquei... esqueci de citar para vocês. Escolhi um período de amostragem de 10 milissegundos. Isso dá uma frequência de amostragem de 100 Hz. Então, só voltando para o slide anterior, eu tinha que escolher uma frequência de amostragem entre 56 e 112. Para arredondar, eu escolhi 100 Hz. Estou mais próximo de 20 vezes a frequência de corte. Certo? Então, eu escolhi ali uma frequência de amostragem de 100 Hz. Bom, com esse controlador discretizado, eu obtive então o sistema em malha fechada. Vamos ver então como está respondendo o meu sistema em malha fechada. Aqui, então, em azul, eu tenho a resposta do meu sistema em malha aberta, contínuo. Aqui eu tenho o meu PI analógico. E em marrom aqui eu tenho o meu PI digital. Então, notem que o meu PI digital ele respondeu próximo, mas ele perdeu performance, certo? Por quê? Porque eu não considerei a dinâmica do zero ordem Rode nesse meu projeto. Eu simplesmente peguei um PI que foi projetado com sistema contínuo e discretizei ele, sem levar em consideração a dinâmica do zero ordem Rode. Notem então, como esperado, né, nesse método de projeto, o meu controlador digital teve uma perda de performance. Mas ainda está aceitável. Beleza? Então esse foi o projeto do PI pelo redesign para esse projeto aí de um motor de corrente contínua. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Deu para acompanhar bem aí o raciocínio? Vocês podem me confirmar aí se estão acompanhando o áudio e o vídeo? Joia. Pessoal, qualquer pergunta que vocês tenham a qualquer momento, por favor, me interrompam. Bom, eu comentei bastante nos métodos ali do tempo mínimo, né, deadbeat e tal, que elas são sensíveis à variação paramétrica, certo? Só que eu vou mostrar para vocês aqui que o PI analógico e o PI discretizado também são sensíveis à variação paramétrica, certo? Então eu peguei o meu motor que tinha uma resistência de armadura de 0,2 e apliquei uma variação paramétrica de 50%, menos 50%, foi para 0,1. E peguei também o coeficiente de inércia e apliquei uma variação paramétrica de mais 20%. Então ele foi para 0,093.
E aqui eu estou comparando a resposta do meu sistema com e sem variação paramétrica. Então, em azul claro, eu tenho o sistema em malha aberta. Aqui em roxo, também o sistema em malha aberta, mas com variação paramétrica. Então, notem que esse meu sistema com variação paramétrica, ele tem menos amortecimento, né? Ele está oscilando mais, né? Dá um sobressinal aqui. Aqui é um vermelho, né? Eu tenho a resposta do PI analógico aplicado a um motor sem variação paramétrica. E em verde, eu tenho um motor aplicado com variação paramétrica. Então, notem que houve uma perda significativa de performance do PI analógico. Certo? O meu PI digital, ele está aqui em marrom, né? Ele também teve uma perda proporcional aí com o PI analógico, certo? Aqui eu tenho em ciano, né? O meu PI analógico aplicado no sistema com variação paramétrica. Então, comparando o PI digital no sistema sem variação paramétrica e com variação paramétrica, a perda de performance foi proporcional aí ao meu PI analógico, né? Bom, vamos ver então como que nós projetamos um controlador de tempo mínimo para esse motor de corrente contínua. Então, o meu controlador aí, de tempo mínimo, para esse motor de corrente contínua, lembrem que o tempo mínimo, na verdade, eu vou projetar o meu sistema em malha fechada de acordo com a entrada. Como a entrada é degrau, o sistema que dá em malha fechada a menor resposta possível é 1 sobre Z. Certo? Então, o tempo mínimo, para eu definir a minha função de transferência em malha fechada, eu dependo, na verdade, da entrada que eu vou aplicar. Joia? Bom, então defini esse meu sistema em malha fechada. Eu já conheço a planta, né? Então, basta eu pegar o inverso da planta, vezes sistema de malha fechada sobre 1 menos sistema de malha fechada, aplico nessa função, faço isso no MATLAB, né? Vou obter aí a minha função de transferência do meu controlador em Z. Aqui em cima, então, eu tenho numerador e denominador, onde esses coeficientes B0, B1, B2, A1, A0, A1 e A2 estão dados aqui, certo? Obtive isso aplicando no MATLAB. Após fazer isso, eu então peguei o meu controlador, apliquei na planta, obtive aqui então a função de transferência em malha fechada. Minto, aqui é a função de transferência do motor. Mas vou obter aqui o sistema em malha fechada. Vamos ver a resposta então. Bom, aqui então eu tenho o sistema em malha aberta. Aqui eu tenho o PI em vermelho. E em marrom aqui eu tenho o meu controlador de tempo mínimo. Então, em um único período de amostragem, o meu motor com esse controlador foi de 0 até 200 radianos por segundo. Obviamente isso não é possível, né? Vamos ver por que não é possível? Deixa eu ver se eu coloquei. Infelizmente eu não coloquei aqui, certo? Se nós vermos a tensão que esse controlador colocou aqui para nós obtermos essa resposta, vocês vão ver que com certeza esse controlador tempo mínimo colocou uma tensão muito maior do que 40 volts. O que fisicamente não é possível para o nosso motor. Isso eu vou mostrar para vocês na aula que vem, que eu acho que na aula de hoje não vai dar tempo. Por enquanto, vamos nos concentrar aqui na resposta, né? Agora vamos ver a variação paramétrica. Então, novamente, eu apliquei as mesmas variações paramétricas de baixar a resistência de armadura pela metade, aumentar o coeficiente de inércia em 20% e vamos ver o que acontece. De novo, eu tenho aqui sistema em malha aberta, certo? Em azulzinho e em roxo.
o meu PI analógico em vermelho e em verde. Então aqui sem variação paramétrica e com variação paramétrica, o mesmo controlador, né, aplicado nas duas situações. E olhem só aqui o meu controlador tempo mínimo. Aqui numa cor, deixa eu chegar bem perto, né, para poder enxergar, é um meio marrom, né? Eu tenho meu sistema aí de tempo mínimo aplicado no motor sem variação paramétrica e iniciando o controlador tempo mínimo no sistema com variação paramétrica. Então, notem que a perda de performance do tempo mínimo foi menor do que o PI. Eu fiz isso porque eu vi muito na literatura dizer que esses controladores que dependem da planta são muito sensíveis à variação paramétrica. É verdade. Só que o PI também é. O PI também é sensível à variação paramétrica, certo? Essa variação paramétrica ela é uma variação forte, né? 50% num parâmetro e 20% em variação de dois parâmetros aí, né? É uma variação paramétrica forte, certo? Mas vocês notem aí que o meu modelo de referência não teve uma perda de performance tão grande assim, né? Bom, vamos rapidamente ver também o deadbeat. Para o deadbeat, então, primeira coisa, o grau do meu denominador ele tem que ter a mesma ordem da minha planta. Então, o meu motor é um sistema de segunda ordem, o meu sistema de malha fechada também tem que ter um denominador de segunda ordem. O meu motor ele tem um zero em menos 0,875, então esse meu sistema de malha fechada tem que ter esse zero também. E eu ajustei esse ganho, o ganho para que esse sistema em malha fechada com um degrau unitário também tenha o regime igual a zero. Bom, então estou definindo aqui meu numerador e o denominador, estou obtendo a função transferência em malha fechada desejado. Uma vez que eu conheço, que eu defini o que eu quero em malha fechada, e uma vez que eu conheço a planta, aplico nessa fórmula aqui, né? E vou obter o meu controlador em Z. Novamente, dá um sistema de numerador de segunda ordem e denominador de segunda ordem. Eu estou aqui então com os parâmetros. Eu mantive aqui o projeto do tempo mínimo para comparação. Então, vocês notem que eu realmente obtive um controlador bem diferente. Certo? O meu controlador deadbeat ele é totalmente diferente do controlador tempo mínimo. Os valores dos meus coeficientes são bem diferentes. Vou então ver como ficou a resposta desse controlador que nós projetamos aí. Então aqui eu tenho, de novo, sistema em malha aberta, PI em malha fechada, e agora o meu controlador deadbeat em 2 passos de simulação, ele obteve no regime permanente. Variação paramétrica. A mesma variação paramétrica, então a perda de performance aqui do PI foi a mesma, certo? Eu vou só salientar aqui o sistema do deadbeat. Então o deadbeat, que eu tenho aqui em meio marronzinho, né, claro, sem variação paramétrica, 2 passos de amostragem, ele está estabilizado. Com variação paramétrica, ele deu um sobressinal. Mas, para mim, a perda de performance dele foi menor do que a perda de performance do PI. Então, mais uma vez, o sistema deadbeat é sensível à variação paramétrica? É, só que o PI também é. Por último, o modelo de referência. Então, escolhi aqui, eu literalmente ajustei esse controlador, certo? Então, notem que, primeiro, o grau relativo do meu motor ele é igual a 1. Então, eu tenho um zero e 2 polos, grau relativo igual a 1. Então, o meu sistema em malha fechada desejado, ele pode ser de primeira ordem. Então, eu fui, nessa função de transferência, fui ajustando aqui o valor do polo até dar um tempo de resposta que eu achei razoável. Uma vez que eu obtive o tempo de resposta, eu ajustei o ganho para que
a uma entrada de grau, ele tenha um ganho de energia permanente igual a 1. Podia ter usado o sistema de segunda ordem? Podia, se eu quisesse, tá? Mas para que eu vou complicar? Vou obter o sistema mais simples possível. Então, agora eu defini meu sistema em malha fechada, eu conheço a função de transferência do motor, basta eu aplicar na equação para obter o controlador, vou ter de novo meus coeficientes. Novamente, eu obtive um sistema cujo numerador é de segunda ordem e o denominador também é de segunda ordem. E aqui estão os parâmetros. Posso comparar esses parâmetros com o deadbeat e com o modelo de referência. E notem que, novamente, eu cheguei num terceiro controlador totalmente diferente. Os parâmetros são totalmente diferentes. Vamos ver a resposta desse controlador agora, que é o modelo de referência. Então, aqui eu tenho sistema em malha aberta, PI em vermelho e o modelo de referência aqui em marrom. Então, eu ajustei esse tempo de resposta para dar um tempo de resposta um pouquinho melhor aí do que o PI, certo? Então, notem que ele estabiliza aqui, enquanto o PI ainda tem um afundamento. E não dá sobressinal, porque é um sistema de primeira ordem. O sistema em malha fechada está respondendo como sistema de primeira ordem. Vamos ver a variação paramétrica agora. Então, o mesmo sistema em malha aberta, né, sem variação e com variação paramétrica, então sem variação em azul e com variação em roxo. O PI, a mesma do anterior, né, em vermelho a resposta sem variação paramétrica, e em verde aqui, meio um pouquinho mais verde musgo, eu diria, né, ele com variação paramétrica. Então ele deu uma baita subsinal, deu um afundamento, oscilou, né, mesma comparação do anterior. Agora, o meu modelo de referência, ele deu um sobressinal, afundou um pouco e logo estabilizou. De novo, a perda de performance que o meu modelo de referência teve em comparação com o PI foi menor, viu? Bem menor. Então, mais uma vez ressaltando, o modelo de referência ele é sensível a essa paramétrica porque ele depende dos parâmetros para o projeto. Eu fiz o projeto para um motor e apliquei em um outro, então eu perdi performance. Só que o PI também perdeu, e perdeu mais, tá? Então, pessoal, hoje eu tentei mostrar para vocês uma abordagem de projeto que se diferencia aí em 3 tipos de projeto. Projeto do tempo mínimo, projeto deadbeat e projeto modelo de referência. Esses 3 abordagens, eles só se diferenciam pelo modo com que eu defino a função de transferência em malha fechada que eu quero. Uma vez que eu tenho essa função em malha fechada desejada, basta eu aplicar naquela forma para obter, conhecendo a planta, né, para obter a função de transferência do controlador. Todas são sensíveis à variação paramétrica, porque eu fiz um projeto para uma dada planta. Se eu altero alguma coisa, eu vou ter perda de performance. Mas o PI também perde performance, certo? Então, na literatura eu li muito sobre isso, que esses controladores são muito sensíveis à variação paramétrica. Mas aplicando aí para o motor, eu mostrei para vocês que o PI também é. Ok? Nós vamos discutir melhor a terceira parte do projeto na semana que vem, certo? Mas eu já adianto para vocês que eu vou querer que vocês apliquem uma dessas 3 metodologias para a terceira parte do projeto. Lembrando que a segunda etapa vocês vão entregar semana que vem, o relatório. Eu possivelmente vou deixar para daqui 2 semanas. Então, semana que vem vocês vão entregar o relatório. Daqui 2 semanas eu vou querer que vocês me mostrem o experimento de vocês, a simulação de vocês. Nós vamos gastar uma aula para isso, certo? Nenhuma pergunta, pessoal?
Nenhuma curiosidade? Item 12 do roteiro, deixa eu abrir. Só um minuto. Estou abrindo aqui, pessoal, só um minutinho. Item 12. Implementar o controle no Simulink, sendo que o controlador deve ser implementado pela equação de diferenças com MATLAB Function. Uhum. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente discutir, tá? Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu tenho aqui no MATLAB aberto. Bom, geralmente quando vocês implementam aí um controle, né? Então aqui eu tenho um programa no Simulink. Aqui eu estou implementando, se ele abrir. MATLAB lento. Bom, aqui eu tenho exatamente esse exemplo que nós vimos hoje. Eu tenho aqui a minha máquina de corrente contínua. Está meio lento aí, pessoal. Precisa um pouquinho de paciência. Então aqui eu tenho a máquina de corrente contínua. Eu estou realimentando a velocidade pelo zero ordem Rode, comparando com uma referência. E aqui eu tenho um controlador em Z, certo? Eu não defini esse controlador ainda, certo? Então ele não está sabendo o que tem aqui, certo? Mas o que eu quero que vocês implementem, na verdade, que vocês implementem utilizando a chamado MATLAB Function. Nesse bloco dentro dele, ai caramba, isso aqui não abre. Nesse bloco dentro dele, na verdade, eu implemento aqui. Nessa função, eu implemento um controlador em linguagem de programação. Aqui eu uso a linguagem do MATLAB, certo? No Moodle, esse exemplo está lá, ok? Então, se vocês não encontrarem, ele está aqui no Moodle. Nós temos uma série de exemplos aqui, tá? Cadê? Uhum. Aqui estão os 3 arquivos do Simulink. Aqui tem um arquivo do Simulink que implementa um PI analógico. Vocês devem conhecer isso aqui. Já devem ter feito um monte isso aqui, né? Aqui tem o PI, onde o controlador está implementado em Z. E aqui tem o meu controle digital usando, então, o MATLAB Function. Certo? É isso que eu quero que vocês implementem. Por que fazer isso? Porque isso é mais perto de um sistema real. Uma vez que nós estamos praticamente sem laboratório, certo? Então, isso aqui é mais perto que a gente tem de um sistema real.
Deixa eu ver as outras perguntas ali. Tá certo, João? Então eu gostaria que vocês implementassem o controlador PI com aquele bloco, certo? Deixa eu ler o restante que você escreveu, que eu não li todo. Eu fiz a equação de diferença conforme os slides, mas não entendi como implementar no MATLAB Function. Eu tenho os parâmetros, mas quando rodo o Simulink tem algo errado. Estou com um código parecido e tenho os parâmetros, mas não sei exatamente como as variáveis funcionam dentro desse bloco. Eu não consigo diagnosticar o problema. Você está entrando com essa equação aqui, né? Uhum. Y de K mais... ok. Bom, dentro desse bloco, o MATLAB tem um pequeno problema que é o seguinte. As variáveis que você vai precisar de uma amostragem para outra, ou seja, de um período de amostragem para o outro, você tem que gravar como sendo persistente. Certo? Porque se você não definir a variável como persistente, no próximo ciclo de amostragem, quando ele for executar uma segunda vez essa função, aqueles valores vão ser perdidos. Porém, essas variáveis persistentes, na primeira vez que você, no instante zero, quando o Simulink for executar pela primeira vez, elas não podem estar com o valor vazio. Então, esse if que eu tenho aqui no meu programa, a única função dele é inicializar 3 variáveis que eu defini como persistentes. Essa saturação eu não estou usando, tá? Ela está aqui meio de boba. Uhum. Não é necessário que todas sejam persistentes, tá? Somente as que você, quando entra, vai estar utilizando. Deixa eu ver aqui. Então, YK2 igual a K1, YK1 igual a YK, erro K2, aqui está certo. Então, essa variável K1, K, o K1 e o K, essas têm que ser persistentes, essas 4. Notem que o teu U, o que é o U que eu não estou encontrando aqui? Eu não estou vendo o U no teu programa aqui. Ele é a entrada? Uhum. Na verdade, o U é o teu erro, né? Ok, é a entrada ali, né? Tá jóia. Perfeito. Aí você está aplicando aqui. YK2. Uhum. Ok. Uhum. YK. Eu não estou vendo nenhum erro não, viu? Ele acusa algum problema, o teu Simulink? Você sabe que erro que ele dá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tem duas variáveis a mais aqui persistente, né? O K3 e o YK3, né? Você podia tirá-la dali. Entra o erro. Uhum.
Deixa eu abrir o meu aqui para a gente comparar. No Simulink tem 3 zero ordem holds. 2 antes da soma do erro e o outro após. Não, você não pode colocar zero ordem hold assim, senão você está colocando zero ordem hold em cascata. Não precisa. Aqui, está vendo? Eu tenho um zero ordem hold na saída e tenho um zero ordem hold na entrada. No meu programa eu estou calculando o erro aqui dentro, certo? Mas se você tem ali então duas entradas, você pode tirar o zero ordem hold ou antes ou depois do erro, certo? Não coloca dois zero ordem hold em cascata assim, que você está colocando um atraso a mais. Mas isso não era para dar erro de compilação, é para dar um resultado estranho, mas não é para dar erro na execução, tá? Não esquecer também que o zero ordem hold, você tem que definir a frequência. Não é esse aqui que eu queria abrir. Não esqueça que dentro do zero ordem hold, você precisa definir o período de amostragem que você usou no projeto, tá? Aqui eu estou definindo como TS, e o TS eu seto como sendo o período de amostragem que eu projetei. Você setou de forma correta ali o período de amostragem? Não esquece disso, tá? Mas no primeiro sim, ok. Mas faz isso, tá? Se você está aplicando o zero ordem hold, vou abrir de novo aqui. Se você está aplicando o zero ordem hold no sinal que vem da planta, depois calcula o erro e aplica o zero ordem novamente, você está colocando dois zero ordem hold em cascata, ou seja, um atraso a mais no teu sistema. Isso não está certo, tá? Deixa eu ver, no primeiro sim, nos outros. Ah, tá. Menos um. Menos um ele vai utilizar o período de amostragem do loop analógico. Você pode depois dar um print screen do teu. Ou mesmo me mandar o teu programa no Simulink, que eu posso dar uma olhada. Ou só dar um print screen ali do Simulink também me manda. Aí eu dou uma olhada e te respondo por e-mail. Tá joia então, João. Mais alguém tem alguma pergunta aí ou dúvida, pessoal? Uhum. Beleza. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida aí, só lembrar de novo, semana que vem, né, é para você estar entregando o relatório aí da segunda parte do nosso projeto. Então, eu não tenho mais nenhum recado, vocês também não tendo mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar a nossa aula, certo? A gente se vê de novo aí na semana que vem, pessoal. Ok? Até mais. Até mais, pessoal.